Hoje, como a doutora Solange disse, vamos falar um pouco das infecções respiratórias agudas. Não iremos terminar o tema, porque o tema é muito vasto e o conhecimento é adquirido continuamente. Mas hoje vamos falar das infecções respiratórias agudas. Assim sendo, vamos dizer que as infecções no sistema respiratório devem começar pela definição do nosso campo, portanto, de manobra. Então, devo dizer que o sistema respiratório é um sistema do corpo humano que é responsável pela absorção de oxigênio e a libertação do gás carbônico ou dióxido de carbono, para quem conhece por dióxido de carbono. Então, o ar é levado até os pulmões por meio da produção condutora do sistema respiratório, e quando o ar chega até os alvéolos, ocorre o processo das trocas gasosas. É dizer, o sistema está dividido em duas etapas, como algumas pessoas devem conhecer. Começamos pela cavidade oral, vamos pela laringe, a faringe, que não nos interessa neste momento, mas nos interessa a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e por aí além. Então, o sistema respiratório pode ser dividido em porção condutora e porção respiratória. A porção condutora é a porção superior, que só conduz o ar, não tem troca nenhuma gasosa. Então, a porção é distribuída pelas fossas nasais, conforme eu havia dito, pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Enquanto que a porção respiratória é formada por bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Entrando um pouco dentro daquilo que nos interessa, iria perguntar o que são infecções respiratórias agudas. Neste caso, a doença é caracterizada por início súbito, de evolução rápida e curta duração. Já a doença crônica tem duração lenta e duração duradoura. É dizer, a diferenciação entre aguda e crônica é o tempo e a rapidez da instalação e o tempo da duração, portanto, desta infecção. A curta duração é da infecção aguda e a prolongada é a doença crônica. Um exemplo de doença aguda seriam as amigdalites e de doença crônica seria o cancro. Portanto, são particularmente vulneráveis as crianças, os idosos e as populações menos favorecidas socialmente. O clima e as infecções respiratórias agudas são um importante termo neste assunto das infecções respiratórias. Portanto, as infecções respiratórias podem ser influenciadas pela sazonalidade climática, principalmente quando se relacionam com algumas variáveis meteorológicas ou do tempo, tais como a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar e as chuvas. Portanto, estes elementos são importantes no surgimento das infecções respiratórias agudas. Significa que, neste tempo, as pessoas têm que ter um pouco maior cuidado consigo própria para não se infectarem. As mudanças bruscas, principalmente do clima, pioram a qualidade do ar respirado, principalmente durante o inverno, em que a massa do ar frio dificulta a dispersão de poluentes em grandes cidades, havendo, portanto, um aumento significativo de casos de pneumonia, asma e bronquiolite. Bronquiolite são os brônquios menores, e isto é mais impactante nas crianças. As crianças são mais impactadas com a mudança climática e com infecções respiratórias agudas. Então, o que é importante também dizer? As principais causas dessas infecções e os fatores de risco que concorrem para estas doenças, que são os micro-organismos, os chamados vírus, que provocam resfriados, as gripes, que provocam, por nesses casos, gripes, as amigdalites e laringites. Também temos, além da parte viral, temos também a parte bacteriana. Então, os vírus respiratórios provocariam lesões, infecções, na base principalmente do vírus Haemophilus influenza, e nas bactérias teríamos os streptococcus no principal. O fator de risco, como podemos ter percebido, é o estilo de vida, são os fatores genéticos e a má qualidade da ar. Nos fatores genéticos, teríamos, por exemplo, uma doença que é transmitida de alguém da família, como, portanto, os quistos na parte pulmonar. Temos também, a seguir, as principais infecções respiratórias agudas, tais como
o resfriado comum, gripe, neste caso, pendente agora a Covid-19, as bronquites, as pneumonias. Entrando diretamente no assunto, iríamos abordar um pouco sobre o resfriado comum, que é uma infecção viral aguda, normalmente sem febre, que é autolimitada e que envolve sistemas respiratórios superiores, como a rinorreia, que é a secreção nasal, a tosse e a dor da garganta. O diagnóstico é meramente clínico e o que é que ajuda nesta coisa do resfriado comum? É lavar as mãos, que ajuda a prevenir a sua disseminação, ao tossir, não tossir diretamente no ar exposto à comunidade ou aos presentes no ambiente onde nós estamos, mas usar o cotovelo, a parte interna do cotovelo, como protetor da disseminação do ar expelido para o ambiente. Normalmente as pessoas costumam pôr a mão para proteger a boca, mas o que acontece é que, ao pôr a mão, as secreções colam-se na mão das pessoas e as pessoas podem pegar numa mesa, pegar numa maçaneta. Então, isto pode disseminar, portanto, o vírus, a bactéria, na altura em que outras pessoas vão pegar nessa superfície, ou porque as gotículas do ar expelido mantêm-se no ar durante muito tempo, dependendo também da temperatura ambiente. Pode-se manter mais tempo ou menos tempo. E como eliminar o resfriado comum? Seria as pessoas manterem-se aquecidas e confortáveis e submeterem-se a um repouso. Devem espalhar menos a infecção para outras pessoas, permanecendo em casa, conforme eu havia dito, e devem beber muitos líquidos. Ou usar um modificador de água fria, que pode ajudar um pouco a manter as secreções soltas e mais fácil de expelir. O que acontece muitas vezes é que nós temos uma tosse gomosa, que não é segregada, em que ao fato de a expectoração, a secreção se manter muito densa, ela funciona como meio de cultivo para as bactérias. Então, há uma sobreinfecção desta pessoa. Então, ao modificar a expectoração, nós tossimos e os cílios libertam-se na altura em que, portanto, este muco se transforma em substância líquida. O resfriado comum é causado, na maioria das vezes, por rinovírus. E o quadro dura, em média, 7 a 10 dias. E o período de incubação do vírus é de 4 dias. A seguir, iremos abordar um pouco a gripe, que é uma infecção causada pelo vírus de influenza e é considerada uma doença aguda. No resfriado era o rinovírus. Na gripe é o vírus de influenza. Portanto, há uma pequena diferença só a partir desse momento. Então, segundo a OMS, até 650 mil casos de pessoas no mundo morrem devido a complicações ligadas à gripe sazonal a cada ano. É dizer, é uma doença leve, mas não tão leve que nós possamos e devamos descartar ou menosprezar, porque pode levar à morte. Os sintomas mais comuns seriam a dor de cabeça, a coriza ou secreção nasal, o corrimento nasal, a tosse e a febre, que podem durar 7 a 10 dias. O tratamento da gripe é simples, mas é preciso ter cuidado com a intensidade de sinais para uma Covid-19. Entrando finalmente na cereja da conversa, pela gravidade e pelos maus momentos dos quais nos recordamos, temos a Covid-19, que é uma doença respiratória provocada pelo vírus SARS-CoV-2, que causou um cenário crítico em todo o mundo, levando à pandemia. Ela é altamente contagiosa e foi responsável por milhões de mortes em todo o mundo. O diagnóstico dessa doença é por PCR, as secreções respiratórias superiores e inferiores, e o tratamento é com cuidado de suporte, fármacos antivirais e corticoides. Devo um pouco recordar a história da Covid-19, como surgiu. Os vírus, os coronavírus, são vírus que são conhecidos desde os anos 60. Não é dizer que seja um vírus que não é conhecido como um fator de doença, mas as mutações que vão ocorrendo com os vírus foram provocar, portanto, uma nova cepa, uma nova espécie de vírus que foi
reportada em 2019, em Wuhan, na China, onde o estudo não foi completo em termos de conclusões, para perceber de onde é que vem o vírus. Disse que, nas conversas de esquina, vamos assim dizer, que pode ser uma arma biológica, por assim dizer, que escapou dos laboratórios. Outros dizem que são resquícios de uso de animais na alimentação, como macacos e morcegos, mas é tudo isso uma falácia em relação a isso. É preciso dizer que o vírus, desde que foi descoberto e principalmente reportado em 2019, tem tido novas variantes posteriores, portanto, à Covid-19, SARS-CoV-19. Temos, por exemplo, a variante Omicron, que foi descoberta na África do Sul, uma nova forma do vírus agora a ser reportada. É dizer, nós temos que ter sempre presentes que o vírus está presente e isso nos remete a medidas de prevenção, como o distanciamento social, que é mais ou menos de 1,5 metro, que é a alimentação reforçada como forma de a nossa imunidade estar em dia para nos ajudar a combater o vírus, é a proteção com essas máscaras de proteção, é a utilização de lenços quando a pessoa está infectada, que é lenço descartável. Porque quando você usa um lenço permanente, significa que você está a incubar o vírus. Cada vez que você assoa, você está a se inocular com a quantidade concentrada, portanto, deste vírus. Em termos de prevenção, temos a vacinação e precauções de controle da infecção, conforme havia dito, e o diagnóstico é feito por antígeno ou PCR das secreções respiratórias superiores e inferiores. Os cuidados de suporte no tratamento seriam a medida ideal, e os fármacos antivirais e corticoides são, portanto, utilizados pela parte da saúde para o tratamento desta infecção. No risco, temos a idade avançada, mais de 65 anos, o tabagismo atual ou progresso, e pessoas com outras doenças graves, como o cancro, a doença crônica cardíaca, a doença pulmonar, a doença renal, ou do fígado, as diabetes, o acidente vascular cerebral, ou o vulgo AVC, ou as condições que envolvem o comprometimento do sistema imunitário, como, por exemplo, a infecção do HIV. A tuberculose também é chamada como doença importante, a anemia falciforme, a demência, a obesidade, a gestação. A gestação é um elemento agressivo que faz com que haja baixa da imunidade. Então, é preciso cuidado reforçado durante a gravidez, como forma de preservar-se, não só a si, mas também ao feto que vem aí. O transtorno por uso de substâncias aditivas, como drogas, também é um fator importante. O sedentarismo, alguns transtornos de saúde mental, como depressão e esquizofrenia, são importantes. Das complicações, temos, além da doença respiratória, que pode progredir para síndrome de desconforto respiratório, a SDRA, temos a morte. As outras complicações graves seriam a cardiopatia ou doença cardíaca, incluindo arritmias, que é a disfunção do ritmo na pessoa com doença do coração, a cardiomiopatia, que é a doença cardíaca com aumento do tamanho do coração, e a lesão cardíaca aguda, que seria também metido neste assunto, o assunto das lesões das válvulas cardíacas. Há também distúrbios da coagulação, em que o sangue coagula mais ou menos em relação àquilo que é normal. Então, esta doença pode provocar essas coisas, pode provocar também um tromboembolismo e embolia pulmonar, que é não mais do que a agregação de sangue que é depois levada pelo sangue para as regiões longínquas. Isto é o tromboembolismo. Portanto, há o trombo que se separa do sítio onde estava e vai para um sítio diferente, pode ser, por exemplo, para o cérebro, onde vai provocar lesões. Então, isto chama-se tromboembolismo. A coagulação intravascular disseminada é, conforme diz o intravascular, é dentro dos vasos. Há uma alteração da coagulação, há surgimento de zonas de pigmentação
por causa deste sangramento que é provocado pela alteração devido à Covid. Pode haver sepsis, que é infecção generalizada, pode haver choque, que é alteração, portanto, do fluxo do sangue e que leva à chamada hipovolemia, que é não mais do que a diminuição da quantidade de líquidos que o organismo tem, e isso pode levar à falência de órgãos múltiplos. Mudando de tema, vamos falar da faringite e amigdalite, onde temos que a amigdalite é a inflamação das amígdalas, que é a parte superior, portanto, do sistema respiratório, enquanto que a faringite é a infecção da faringe, que são vizinhas. Como as duas doenças apresentam sintomas parecidos, exige-se um pouco de atenção às características para conseguir diferenciá-las. Portanto, as amígdalas são pares, são estruturas pares, que são formadas por tecido mole, arredondado e situadas na região lateral da garganta. É preciso dizer que as amígdalas pertencem ao sistema imunitário. Elas são do sistema de produção de elementos que nos protegem. Portanto, é preciso atenção nisto, por quê? Porque muitas vezes nós pensamos, se incomoda, tira. Mas Deus, o que nos fez, pôs amígdalas como forma de nos proteger. A infecção só apanha um campo fértil para aparecer, mas não quer dizer que qualquer infecção que elas tenham, nós temos que tirar. Temos que ser ponderados em relação à abordagem, portanto, das amigdalites. A faringe, portanto, é um tubo de tecido liso que liga o nariz, a boca, a parte posterior, chamada laringe. Então, qual é a diferença de sintomas entre faringite e amigdalite? A faringite causa sintomas leves, dor e irritação da garganta, desconforto na área afetada, comichão e pode surgir rouquidão, que é o sinal típico da faringite. E as causas podem ser virais, bacterianas, ou por alguma alergia, ou exposição ao fumo de cigarro e componentes químicos. Por ser secundária ao refluxo gastroesofágico, que é o regresso, o retorno do conteúdo do conteúdo do estômago para a parte superior, que vai provocar queimação, porque sabemos que o conteúdo do estômago é ácido, como forma de fazer a digestão. Então, quando há um refluxo, significa que há uma irritação vinda de baixo, que acomete, portanto, a faringe. A baixa imunidade também nos leva a este evento da inflamação, portanto, da faringe. A amígdala, ou seja, a amigdalite, que é a inflamação das amígdalas, a tal estrutura que eu havia dito que é bilateral, provoca dor ao engolir e a observação está vermelha. Há dor nas laterais do pescoço e há febre. Nos casos mais graves, é possível observar a presença de pus em cima dessas duas estruturas, ou seja, em cima das amígdalas. E as causas podem ser bactérias e vírus e pode estar relacionado, mais uma vez, à baixa imunidade. Saltando para um outro assunto que a doutora Sol nos propôs, que é o H1N1, é dizer que este vírus vamos assim dizer, alteração, mutação de vírus pré-existentes, que já existem há muito tempo, mas que foram sofrendo mutações. Dizem que há mais de 300 mil serotipos de vírus, onde 3 têm importância, que são o H2N2, o H1N1 e o H3N1. Então, a nova influenza N1 é mais conhecida como gripe suína, que se propagou na primavera de 2019 e é uma gripe sem precedentes, e que foi provocada por um tipo novo de vírus, ou seja, a população não tinha, e provavelmente não tenha até agora, imunidade contra ela. E por ser uma mutação do vírus da gripe, a transmissão do vírus de influenza H1N1 acontece por meio de contato das secreções respiratórias de pessoas infectadas que podem ficar suspensas no ar quando a pessoa tosse, respira, fala. O Bruno havia dito, há muitos tipos mesmo de vírus influenza. Os sintomas seriam uma febre alta, acima dos 38 graus centígrados, de início súbito, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta
e nas articulações. Há irritação nos olhos, há uma tosse, há uma secreção nasal e há cansaço fácil com fômicos. Noutros sintomas, noutras doenças, houve sintomas similares, mas aqui temos que dar primazia a fatores como o cansaço, o vômito, as dores articulares e irritação nos olhos, que outras doenças não haviam falado no reportado sobre isso. A bronquite. A bronquite é um tipo de inflamação das vias respiratórias, mais especificamente dos brônquios, que é a parte superior do sistema respiratório, portanto, do sistema de condução, e são responsáveis por conduzir o ar que entra pelo nariz até aos pulmões. As causas da bronquite podem ser bacterianas ou virais, e a primeira causa é o tabagismo. Quem fuma tem que saber que pode, em algum momento, submeter-se a provável, portanto, bronquite. E ela é caracterizada por tosse seca. A pneumonia. A pneumonia é definida como uma doença que provoca uma infecção nos alvéolos pulmonares. Portanto, já estamos na zona das trocas gasosas. E é causada por vírus, bactérias e fungos. E tem potencial para atingir um ou os dois pulmões. É considerada grave, especialmente em crianças e idosos, onde sabemos que a imunidade é relativamente baixa. E os cuidados consigo próprios são baixos também. Os velhos viraram crianças, as crianças ainda não são adultas. A manifestação dos sintomas depende das características do paciente. No entanto, a tosse produtiva, a falta de ar, febre e calafrios são mais comuns. A pneumonia é responsável por quadros graves e óbitos, e por isso é importante ter uma atenção redobrada nesta doença. Em termos de prevenção das infecções respiratórias, independente do quadro, são comuns durante todo o ano. Tem potencial para causar situações graves que colocam a saúde em risco e desencadeiam sintomas capazes de comprometer a qualidade da vida dessas pessoas que estão expostas, portanto, a estas infecções. Da prevenção das infecções, temos o cuidado da higiene pessoal, lavagem das mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para limpar o nariz ou ao tossir, o uso de máscaras em locais movimentados, evitar, de alguma forma, as aglomerações, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter o ambiente ventilado. É importante. Mantenha a vacinação em dia. Isto quer dizer, é a conversa, né? Nem toda a gente tem capacidade e possibilidade de fazer vacinação. A gente precisa saber que há vacinas que nos previnem de infecções respiratórias em termos de peso da possível infecção que pode advir. Temos, por exemplo, a vacina pneumo 21 e 23, que devem ter o seu preço, por isso muita gente não vai fazer, mas então vamos fazer mais uso das medidas de prevenção abaixo mencionadas, ou acima mencionadas, como foi mencionada anteriormente. Devemos manter a hidratação em dia, porque ao hidratarmos fazemos com que a expectoração que pode advir daí da infecção seja liquidificada e expelida ao tossirmos. Temos que manter uma alimentação saudável como forma de melhorar a nossa imunidade. Temos que fazer um check-up médico regularmente, sempre que possível. É dizer, esse é o ideal, nem sempre é possível fazer check-up. Então, vamos dar mais primazia às medidas de prevenção, que são aquelas que havia dito, da higiene pessoal em primeiro lugar. E, por fim, agradecer e esperar as perguntas dos ilustres participantes, no sentido de ainda continuarmos a nossa conversa. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Nelson, pela bela apresentação, como sempre. Caros colegas, chegou o momento de colocarmos as nossas dúvidas. Vou pedir, por favor, que levantem a mão, só para termos ordem, e vamos pedir aqui ao Dr. Nelson para nos responder.
Não temos questões? Já temos uma mão levantada. Colega Zainabo, por favor, fique à vontade. Sim, colega Zainabo, pode colocar a sua questão. Sim, bom dia ao painel. Muito obrigada pelo tema. Chamo-me Zainab Isabel Semente, afeto a DTCN. Sim, dizer o tema, realmente eu tenho sentido coisa, como posso dizer, uma parte, há um determinado ponto que o colega estava a explicar ali sobre os batimentos cardíacos e companhia. Eu tenho ressentido falta de ar em algum momento, mas esta crise tive muito no ano passado. Mas fui submetida aos testes na cidade da Beira, mas o cardiologista disse que não tinha nada. Fiz todos os exames, fiz todo o mesmo exame, mas não tem nada. Mas agora não é frequente. Então, há vezes que aparece, às vezes que não. Agora, com o tema veio mesmo, então, queria mesmo um esclarecimento da dúvida, né? Era essa a minha questão. Muito obrigada. Bom, como forma de facilitar a interação entre nós, acho que vamos responder a cada vez que nos fazem perguntas, para não acumular e depois dispersarmos-nos naquilo que é o cerne da pergunta. Dona Zeinaldo, é um prazer ouvir de si que ao sentir mal foi ao hospital. É dizer que nem sempre que há batimentos cardíacos alterados, a coisa tem manifestação a nível do coração. Nós também temos o sistema nervoso que é chamado a esta coisa aqui. Portanto, a anamnese, ou seja, a colheita da história clínica por parte do médico é extremamente importante. Pode ser que, ao ter os batimentos cardíacos, tivesse algum problema, por exemplo, social, familiar, laboral, etc., que isto chamasse ao caso o sistema nervoso e que ele alterasse o batimento cardíaco. O batimento cardíaco é também consequência do meio ambiente em que nós estamos, em termos de temperatura. O calor aquece os corpos, mas ao mesmo tempo aumenta o metabolismo e faz com que haja um batimento cardíaco acelerado. Agora, o batimento cardíaco acelerado pode ser intermitente, ou seja, não haver sincronia permanente entre este batimento do coração, haver intervalos em que o coração não está a bater bem, isto já é anormal. Então, aí a pessoa é bem-vinda ao médico, não cardiologista, neste caso, o cardiologista já foi ver e não viu nada, mas ao médico internista, ao médico pneumologista. Por quê? Porque a Mana Zainab falou da falta de ar. A falta de ar pode nos falar de constrição ou diminuição do volume dos vasos ou dos tubos por onde passa o ar. Pode ser que a Mana, por exemplo, tenha tendência a uma asma incipiente, em que, com uma sobreinfecção, haja uma diminuição do espaço, portanto, da passagem do ar, e haja a sensação de falta de ar. Então, aí eu diria, vá ao médico, primeiro ao clínico geral e depois ao internista, que por sua vez vai fazer uma bateria de exames para ver qual é a causa disso. Se não conseguir resolver a coisa na beira, venha a Maputo, nós vamos ajudar a resolver o problema. Estamos disponíveis, é para isso que nós existimos aqui no DISAS, como forma de complemento das dúvidas e necessidades que os colegas têm a nível da EDM, a nível nacional. Espero ter respondido a sua preocupação, dona Zainab. Muito obrigada pelo esclarecimento. Dizer que agradeci a ser o teu para mais esclarecimento, né? Obrigado.
Muito bem, está aberta a sessão de questões. Por favor, caros colegas, estejam à vontade. Não temos questões? Hélio, por favor, fique à vontade. Bom dia, doutor. Bom dia, meus caros. Sim, eu tenho também uma questão. Vocês estão a ouvir? Estamos a ouvir perfeitamente. Ok, obrigado. Sobre ressonâncias. A falta de ar, ressonância, muitas das vezes, as pessoas que estão a dormir, mesmo acordadas, a pessoa tem uma respiração aquela profunda. Outros dizem que talvez seja de adenoides que tem ali no nariz. Eu queria saber mais ou menos a explicação desse assunto. Não sei se foi claro. Doutor Nelson, colega, pergunta, eu penso que está a falar do ressonar, não é? Roncar quando dorme. Exato. Mesmo acordar, há gente mesmo que até a pessoa pensa que a pessoa está a dormir, mas acordada. Com uma respiração profunda, quase ressonâncias mesmo também. Ok, passo para o doutor Nelson. Doutora Olívia, estamos com dificuldades técnicas? Agora sim, já está. Já está, agora já está. Estamos online de novo? Alô? Então, conforme dizia o camarada Hélio, a nossa predisposição anatômica, que inclui a obesidade e alguma má formação nossa como pessoas, podem predispor a uma diminuição do lúmen ou do tamanho dos tubos da passagem de ar, que provocam um esfriar ao passar. E algumas vezes nós temos esta dificuldade, este ressoar ou ressonar, conforme queiram dizer, quando nós estamos deitados, dependendo da posição. Se nós estamos deitados de costas, a configuração da glote faz com que ela feche um pouco a passagem do ar e provoca um chiar e um ruído ao passar dessas estruturas. Então, é aconselhável a essas pessoas se dirigirem a um hospital que é para aconselhamento. Muitas vezes, um dos primeiros aconselhamentos que nós damos é a pessoa deitar-se de lado e não de costas. Porque quando deita-se de costas, há um recair da estrutura da epiglote para a passagem do ar. Isto provoca uma espécie de semi-obstrução. Agora, quando fala da adenoides, são estruturas tipo das amígdalas que crescem à volta do tubo por onde passa o ar. Então, ao passar, aquele fluxo de ar provoca este som que parece, portanto, de ressonância, de ressoar, de estridor, por assim dizer. É dizer que a pessoa tem que ver, algumas vezes, tem que ter algum aconselhamento médico, algumas vezes tem que fazer a extirpação de uma parte dessas estruturas que provocam, portanto, este mal-estar. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que se dirigir ao hospital, onde pode ser submetido a uma observação pelo otorrino, que é uma especialidade que trata da parte superior da boca, que trata do nariz, do ouvido e da laringe, onde essas três estruturas juntas podem, portanto, provocar este quadro que o camarada Hélio
referiu. Obrigado. Obrigado. Temos mais questões. Deixa-me só ver aqui a lista. Temos o Edmilson. Por favor, caro Edmilson. Sim, bom dia, colegas. Eu quero saber quando é que uma doença respiratória vira crônica? Obrigado. Bom, ao longo da apresentação, eu disse que o tempo e a gravidade, o tipo de surgimento. Wilson, por favor, desligar o seu microfone. Conforme eu havia dito na abordagem, as doenças são chamadas agudas quando elas têm um início súbito e duram pouco tempo. As doenças crônicas têm um início insidioso e duram mais tempo. Mas no horizonte temporal, o tempo de 3 meses é o que define a diferença entre doença aguda e doença crônica. Toda doença que está conosco até 3 meses é considerada aguda. Após ou depois dos 3 meses, ela já é considerada crônica. Acho que este é o marco. É a velocidade da instalação, o tempo da duração da doença, se é rápido, é aguda. Se é insidioso e dura mais de 3 meses, é crônica. Não sei se respondi à sua preocupação, senhor Edmilson. Sim, tá claro. Obrigado. Temos o colega Gota, por favor. Gota. Obrigado, colegas. Para já, boas entradas. Desculpe, meus colegas, se calhar eu entrei um pouco tarde. É certo que a minha questão pode ter sido explanada, mas é uma simples dúvida. É o seguinte, eu queria ter uma explicação, talvez técnica. Por exemplo, às vezes quando eu sinto comichão, não sei como chamam, lá no final, no fim da língua, de um momento ao outro tem acontecido, se calhar uma vez por semana, às vezes normalmente acontece quando eu acabo de acordar. E tem sentido esse mini incômodo, nesse caso, mas depois passa. Agora, não sei quais são as implicações disso. A outra questão que queria perceber, fala-se de uma doença, eu não sei se é doença, mas uma coisa que afeta muita gente, sinusite. Acho que é isso. Sinusite, não. Acho que é isso, sim. Queria saber se sinusite tem cura ou não. São essas 2 questões e obrigado. Bom, Sr. Gota, vamos começar pela última parte em que fala da sinusite. O que é sinusite? Sinusite é a inflamação dos sinos, que não são coisas mais diferentes do que trabéculas, ou seja, são quartinhos que nós temos a nível e ao lado do nariz. Essas estruturas fazem com que haja estabilização das pressões a nível, portanto, da cabeça. Quando há um processo inflamatório infeccioso a nível dessas cavidades, nós chamamos de sinusite. Ora, quando há um processo inflamatório, pode haver uma sobreposição de infecção, inflamação e acúmulo de líquido nessas
cavernas, nesses buracos, nessas caixinhas, nessas trabéculas. Então, a pressurização da atmosfera não acontece. Nós sentimos isso, por exemplo, quando estamos num avião e temos esta inflamação, sentimos logo a seguir dor do ouvido, dor de cabeça. Por quê? Porque não há passagem de ar por causa da infecção ou por causa da inflamação provocada pela irritação desses sinos a quem damos o nome de sinusite. Portanto, a sinusite é não mais do que um processo inflamatório que pode ser secundário a uma irritação crônica que pode ser de alergia. Há pessoas que têm alergia e que se manifestam na forma de sinusite, ou seja, uma inflamação alérgica dos sinos. Então, isto seria uma sinusite alérgica. Mas também pode haver uma sinusite bacteriana, ou pode haver uma sinusite fúngica, ou fungos, que possam estar a cometer o paciente. Então, a diferenciação dessas origens é que podem dar, portanto, a resolução do problema. Algumas vezes são abordagens paliativas, porque se é alérgico, a pessoa vai tomar antihistamínico, vai tomar anti-inflamatórios como forma de minimizar, mas não vai curar. Então, significa que, se for uma alergia, ela vai perdurar. Sempre que houver o fator irritante como pólen, como poeira, essa coisa vai sempre aparecer. Mas se for uma sinusite bacteriana, sobreinfetada neste caso, a eliminação da bactéria que provocou a sinusite vai desaparecer e a sinusite vai ser minimizada. Mas se for alérgica, a sinusite vai permanecer sempre. Acho que expliquei de alguma forma essa parte da sinusite. Agora, a comichão no fim da manhã ou ao acordar significa que é um processo cumulativo, alérgico, reativo dessa pessoa. Mas quando ela acorda, ela começa a fazer algum movimento, começa a aquecer a zona, significa que está a aquecer aquele muco que se acumulou durante a noite. Então, o acúmulo de muco faz com que as estruturas que estejam à volta estejam irritadas. Então, ao acordar e ao fazer alguma movimentação, desloca este muco, desloca esta acumulação extra e esta acumulação de secreção, ao respirarmos, ao tossirmos, ela vai ser eliminada. E então a pressão que existia sobre a estrutura vai desaparecer. Daí a melhoria. Acho que a ingestão de líquidos, principalmente quentes, pode ajudar, portanto, a resolver este assunto, porque muitas vezes, quando nós estamos a dormir, relativamente à nossa posição, podemos acumular algum líquido, alguma massa, entre aspas. Então, ao levantarmos e mudarmos de posição, vamos engolir este líquido acumulado, vamos fazendo alguma atividade que faz aquecer e que liquifica, portanto, este líquido ele é absorvido, ou expelido, ou engolido. Então, eu acho que isto é mais uma hipersecreção que nós temos, que vai irritar as estruturas à volta, mas ao termos uma atividade extra, ou uma ação como fungar, como tossir, vamos eliminar, portanto, uma substância que está acumulada e que provocou, portanto, esta comichão, porque estava a compactar, a impactar-se nas estruturas ao seu redor. Espero ter respondido. Obrigada, Dr. Nelson. Se calhar era uma boa oportunidade para esclarecermos aqui para os colegas também, que temos ouvido muita confusão nestes dois termos, a rinite alérgica e a sinusite. Podemos debruçar-nos um bocadinho mais sobre este tema, que às vezes as pessoas têm rinite, mas chamam tudo a sinusite. Bom, são primos, são termos primos, são termos que se entrelaçam e que provocam confusão de fato, porque são próximos. Rinite é uma inflamação do tecido, vamos assim dizer, que recobre as estruturas a nível, portanto, dessas bolhas ósseas que estão a nível do nariz, portanto, à volta. E sinusite é também inflamação da mesma zona. Portanto, são termos que praticamente se casam. Sinusite, rinite, é quase a mesma coisa.
Só que, diríamos, sinusite e rinite, sendo inflamação, qual é a origem? É inflamatória, é alérgica, é bacteriana. Há uma, como é que é? Rinite alérgica, mas há uma rinite bacteriana. Mas sinusite é um termo complexo que muitas vezes é desfolhado pelo otorrino, que tem que fazer radiografias para ver como é que está a parte das narinas, das estruturas que estão à volta, e para ele definir com exatidão esta etiologia, portanto, desta doença. Portanto, eu repetiria uma observação do otorrino, que é para ele definir mais ou menos localmente o que ele acha que seja a causa destas patologias. Obrigado. Obrigada, doutor. Temos a Dulce. Por favor, Dulce. Obrigada, Solange. Acabou tirando um bocadinho da minha dúvida, que era essa última questão. Isso, e também um outro ponto. Eu gostava de perceber melhor. Há uns bons aninhos eu já fui diagnosticada como tendo rinite alérgica aguda, só que no meio desse processo, ainda em tratamento, foi receitado prednisolone e clorafenamina. No entanto, após o término desta mesma medicação, o que aconteceu é que eu tive alergia, foi-me receitado apenas prednisolone, não clorafenamina. No entanto, a fim da medicação, explodiram borbulhas na cara, eu fiquei cheia de borbulhas. Então, quando eu volto novamente ao médico e eles veem o processo, acabam informando que a prednisolone criou-me alergia, criando assim um efeito contrário ao que realmente deveria fazer, criar no organismo. No entanto, o médico logo de seguida recomendou-me que eu tomasse clorafenamina apenas. E quando eu fiz isso, ele praticamente reverteu todo o meu processo de alergia. Eu gostava de perceber do doutor quando é que essas duas medicações, até que ponto essas duas medicações, ou uma delas pode criar esse efeito contrário ao que me criou. Obrigada. Dona Dulce, uma das coisas que o médico esqueceu de esclarecer à excelentíssima Dulce foi diferenciar entre as duas classes de medicamento que lhe deu. A prednisolona é um corticoide e a clorfenamina é simplesmente um antihistamínico H2. A prednisolona é um bom medicamento para os asmáticos, é um bom medicamento para a alergia, mas não pode ser tomada acima de 2 semanas, porque provoca essas alterações que a dona Dulce teve. A prednisolona tem que ser feita com impulsos pequenos. Por quê? Porque a prednisolona, sendo um corticoide, ela é produzida por uma glândula chamada suprarrenal, que está em cima do rim. Então, quando nós fazemos a medicação durante muito tempo, acima dos 15 dias, nós fazemos com que a suprarrenal adormeça, ela acha que já não precisa de produzir a prednisolona, ou corticoide, então isto faz alterações a nível do funcionamento hormonal do organismo. Por exemplo, quando nós temos que fazer um ciclo acima dos 15 dias, e quando nós temos que parar, nós fazemos aquilo que chamamos de desmame, ou seja, uma diminuição gradual do nível da concentração da prednisolona, como forma de acordar a suprarrenal para ela voltar a produzir o elemento que era produzido antes. A clorfenamina, por muitas vezes, é preferida por quê? Por provocar sono. Então, a pessoa diz assim, eu estou a tomar a medicação, doutor, mas estou a ter sono. Então, a pessoa fica assim meio constrangida e lhe reduz a medicação com a clorfenamina. Mas, neste caso, além do sono, a clorfenamina não provoca mais problemas. É melhor que a prednisolona por causa deste momento do tempo prolongado e dos efeitos colaterais que ela produz. Mas é um bom medicamento, só que não pode ser por muito tempo, e quando é utilizado relativamente a pouco tempo, por muito tempo, pode provocar aquela chamada face coxingoide, que é a face ovalada, que quase se aproxima pela face ao síndrome de Down. Fica com uma face cheia, parece de China, etc. Por quê? Porque provoca alterações da suprarrenal e dos outros elementos hormonais por causa do tempo excessivo. Então, a prednisolona não pode ser utilizada durante muito tempo.
quando é utilizada acima dos 15 dias, tem que ser diminuída gradualmente a ponto de fazer só a dose de manutenção. Obrigado. Espero ter respondido um pouco a sua pergunta, dona Dulce. Obrigada, doutor Nelson. Temos o colega Daúda, por favor. Obrigado pela permissão. Bom dia, doutora. Bom dia, colegas. Não, eu queria saber, pessoas que sofrem desse problema de sinusite, asma, qual tipo de alimentação que não podem... Porque às vezes eu sofro de esse tipo de sinusite, não sei, asmas, só que até ultimamente deixo de comer muita coisa, depois estou ficando mesmo deprimido, porque penso que quando como isso aqui é que me provoca. Então, queria saber o que é que se aconselha para evitar comer e para não provocar esse tipo de doença. Obrigado. Sou Daúde. Sinusite e asma são doenças alérgicas. O pólen, as poeiras, o ambiente, mesmo um ambiente familiar ou laboral desagradável, pode provocar acessos, portanto, de crise de asma ou crises de sinusite. Por quê? Porque o gatilho é extenso, é vasto, há muitos motivos que podem provocar situações de início de uma sinusite, início de uma crise de asma. O importante é que quando nós temos dúvida, nós temos que nos aproximar à parte médica para, em conjunto, se perceber qual é a coisa que assine cai mal. Porque o fato de você ter não significa que comer uma papa, por exemplo, eu gosto de comer uma papa e me faz mal, não significa que outra parte ao comer uma papa é aquele peixe pequenino que nós gostamos, nós da beira. Então, ao comer esse peixe, podemos ter alergia. Mas outra pessoa come uma papa e não tem alergia nenhuma. Então, significa que é um conjunto de situações que podem provocar este acesso a crises de asma ou sinusite. Então, seria bom que se aproximasse ao hospital, seria bom que se aproximasse a um pneumologista, que é o especialista na parte pulmonar para asma, e a um otorrino que é a parte de sinusite, para juntos saberem qual é, em termos de origem do gatilho, para poderem sanar. Porque, realmente, um faz bem ao outro e não faz bem a mim. Então, assim, sem eu poder perceber a sua história particular, não posso dizer qual é a comida que você tem que comer, mas posso dizer em algumas pessoas os mariscos, tipo, como se chama isto? Camarão, podem provocar crise de asma. Mas por quê? Porque no camarão, tem aqui nas costas do camarão um fiozinho esverdeado de plantas que aquele camarão consumiu, que são más para esta certa pessoa. Mas um outro indivíduo pode comer esse marisco, porque este marisco não consumiu uma substância alérgica. Então, é meio complicado, mas em termos gerais, dizem que as pessoas que sofrem de asma não podem comer marisco. É uma forma de generalizar e proteger as pessoas, porque pode haver algum elemento no marisco que seja de consumo vindo de uma substância marítima, que seja má para a pessoa. Então, é bom a pessoa se aproximar aos especialistas na área para, de forma particular, definir o que pode ser mau para si. Obrigado. Muito obrigada, doutor Nelson. Não temos mais questões no momento? Temos a Lígia. Lígia, foi engano? Ok, vamos ouvir o colega João Batista, por favor. Sim, bom dia. Depois, os colegas, o ano 2024, espero que todos tenham entrado com a saúde. Nós estamos aqui. Portanto, doutora Solange, eu queria aproveitar o momento para... Penso que vou fugir um pouco ao tema, né? Há pouco tempo fizemos exames de saúde ocupacional e, infelizmente, num dos exames que era de pulmões, não tive bons resultados. E pronto, eu queria saber, em função destes problemas de pulmões, se
o indivíduo se trabalha, por exemplo, em sítios poeirentos, sítios de bateria, sítios de algum desconforto de ar ou posso dizer, contaminação de ar, isso não terá implicações para para essas situações que foram levantadas aqui, infecções respiratórias agudas. Era só a questão que eu queria fazer. Muito obrigado. Obrigada, colega João Batista. Para o seu caso, é importante fazermos uma avaliação específica para si, para ver realmente que alteração é que se deu e quais são as orientações. Na verdade, o médico ocupacional que faz os exames devia ou deve dar todas essas informações, sempre que há alguma restrição, ele coloca no atestado de saúde ocupacional. Caso não tenha acontecido isso consigo ou com outro colega que tenha dúvida, depois de se fazer os exames, não tenha ficado claro sobre se tem alguma restrição, seja no trabalho, seja alimentar, seja em casa, que tenha sido observada nos resultados dos exames ocupacionais, entre em contato conosco, tem os nossos contatos, que é para a gente avaliar e, se for o caso, voltar a indicar o médico, que é para lhe dar todos esses esclarecimentos. Obrigada. Não temos mais questões, estamos mesmo em cima da hora. Já estamos mesmo, já passamos o tempo, mas vamos ouvir aqui o colega Jafar antes de fecharmos. Sim, colega? Bom dia, colegas. Mais uma vez, estava atento a acompanhar a explanação do doutor e eu tenho uma questão, né? Um pouco assim simples. Eu gostaria de saber a que se deve um cidadão que sofre de pontadas no peito e dores de articulações e dores da coluna. Será uma infecção que ele tem? É mais ou menos essa questão que eu tinha por saber. E muito obrigado. Jafar, acho que a pergunta não é das doenças respiratórias, é simplesmente de âmbito geral. Em todo caso, eu vou responder a sua pergunta. É assim, pontada no peito pode ter várias origens e pode ter o significado também com a nossa idade. A pontada no peito é do lado esquerdo, a pontada no peito é do lado direito. Tudo isso tem implicações. Por quê? Por exemplo, eu posso ter uma pontada no peito do lado direito, onde o coração não está, e eu vou pensar que é uma pontada derivada da alteração da coluna. Posso ter uma pontada do lado esquerdo e ter um problema do coração. Então, tudo isso tem que ser enquadrado num certo contexto e num contexto de idade. Portanto, isso é uma avaliação individual que a pessoa tem que ser feita, porque pode haver, por exemplo, dor que é por diminuição da perfusão do coração, que é sentida do lado esquerdo, e que pode ter irradiação para o braço, faz-nos pensar no infarto do miocárdio. Então, é preciso fazer uma avaliação direcionada para nós chegarmos a uma conclusão em relação ao origem. Por exemplo, algumas vezes as pessoas têm aquilo que nós chamamos de escoliose, que é um entortamento da coluna, que faz dores em algum momento ou alguma posição que a pessoa adota. Está deitada de costas, está deitada de lado, essa dor tem algum momento que provoca-se com uma situação de estresse, por exemplo, a pessoa está chateada, tem adrenalina a mais, a adrenalina vai fazer a constrição do músculo, que por sua vez vai apertar o nervo, vai provocar dor. Todas essas situações têm que ser colhidas em função da colheita da história do paciente com o médico. Mas se tem essas queixas, aproxime-se, nós vamos lhe ajudar. Obrigado. Doutor Nelson, estamos já mesmo a encerrar. Gostaria de deixar algumas considerações finais antes de terminarmos?
Algum alerta aos colegas? Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada para podermos interagir mais uma vez e esperar que as nossas conversas nos levem a uma melhoria do nosso conhecimento da vida e que não esperemos por as coisas acontecerem para nós corrermos atrás do prejuízo e que, mais uma vez, pedir aos colegas para aquilo que for um tema de interesse que seja endossado à doutora Solange para ser tema da próxima conversa, porque isso nos educa não só a nós, como a vocês. Portanto, todos estamos interessados nisso. Dizem que a repetição é a mãe do conhecimento. Se você repete muitas vezes, toma conhecimento daquilo e toma aquilo como seu aprendizado. Então, não só vocês aprendem, como nós também que fazemos as palestras, também aprendemos. Portanto, são bem-vindas as vossas dúvidas, são bem-vindas as vossas palestras e esperamos pelas vossas sugestões para o próximo tema. Muito obrigado. Doutor Nelson, muito obrigada pela palestra e pela disponibilidade de esclarecer aqui as dúvidas dos nossos colegas. Caros colegas, obrigada pela participação de todos. Contamos convosco no próximo webinar para falar sobre saúde, votos de continuação de bom dia de trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.